Muito bom, hein? Seja bem-vindo a mais um episódio do Voz Equestre, um novo podcast da VetNew, a empresa líder em saúde equina. Este espaço foi criado como ponto de partida para conversas que informam, inspiram e aproximam pessoas apaixonadas pelo universo equestre. E eu já aproveito para te convidar a seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @VozEquestre, bem como aqui no canal do YouTube da VetNew Equinos Oficial e em todas as plataformas de áudio. Bom, quem vê um veterinário chegando para atender um cavalo, muitas vezes enxerga apenas aquele momento, aquele recorte. Mas por trás de cada atendimento existe uma rotina intensa de estudos, viagens, plantões, emergências, decisões difíceis e muita dedicação. Hoje nós vamos falar sobre bastidores da medicina veterinária equina e conhecer duas profissionais que vivem realidades diferentes dentro da profissão, uma no campo e uma no ambiente hospitalar. E elas estão aqui, da mais alta prateleira de cima, é isso mesmo, de muito escol. Thaís Lenfer, vou começar a apresentá-la. Thaís Lenfers, médica veterinária, formada pelo Instituto Federal Catarinense, com período de graduação sanduíche em Auburn University, nos Estados Unidos, concluiu residência clínica médica e cirúrgica de equinos no Hospital Veterinário Unimax, no interior de São Paulo, em Indaiatuba, possui pós-graduação em ortopedia equina e neonatologia equina pelo IBVET, atualmente é mestrando em biotecnologia animal pelo Nesp Botucatu. É isso, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E fazendo um contraponto a Thaís, a Guta Berlingieri, médica veterinária, graduada pelo Centro Universitário Barão de Mauá, fez residência em clínica cirúrgica e anestesiologia de grandes animais e mestrado em cirurgia veterinária pelo Nesp de Jaboticabal. É sócia e proprietária do Equivet, Hospital Veterinário em Indaiatuba, São Paulo, e responsável pela plataforma digital e presencial TIME, Treinamento Hospitalar Intensivo em Medicina Equina. Além de possuir certificação internacional em ABC do trauma e ressuscitação cardiopulmonar veterinária. É isso, dona Guta. Seja Sim. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E quem vem aqui ao Voz Equestre é contemplado com um brinde nosso, Thaís. Para você, tem meu livro obrigada. novo também, Guta. Muito obrigada. Para vocês se hidratarem, porque tem uma Ótimo. super garrafa personalizada e meu livro novo também. Muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Lindo. Muito bom. Ótimo. Guta, vamos resgatar aquela menininha serelepe de Jaboticabal Vamos lá. e até chegar à veterinária. Quando que os animais e o cavalo em particular entram na sua vida? Bom, acredito que desde sempre eu tive a intenção médica veterinária, né? Desde pequena. Não tenho uma família que tinha ou que lidava com o cavalo, isso não. Mas sempre tive o interesse de fazer medicina veterinária. Desde pequena, essa familiaridade com os animais. Era aquele passarinho da asinha quebrado, cachorrinho. Sim, queria saber de cuidar de tudo. Meu pai era criador de pointer, então isso legal. sim, né, me fazia sempre estar perto dos cães. E logo em Jaboticabal eu já trabalhava e defini. Depois de algum tempo já trabalhando, já tinha terminado meus estudos e resolvi realmente ingressar na medicina veterinária. Muito É bom. basicamente assim. E a veterinária que trouxe o seu grande amor da vida? Exatamente. Bom, e ingressando aí na medicina veterinária, começo de faculdade, aproximadamente aí no 4º, 5º semestre, eu já entendi que era sobre cavalos e que era sobre hospital.
Ou seja, que realmente o que eu queria era Uau! na vida Cedo, ter hein? cedo. Então, quando eu vi o hospital da faculdade, eu falei, é num lugar desse que eu quero trabalhar. E assim foi. E eu persegui isso até então, durante todo esse tempo, e a vida vai levando a gente, né? E foi me levando para tudo isso. Quando eu terminei a faculdade, estava saindo, né? Saí pro estágio obrigatório e conheci, então, meu parceiro de vida hoje, que é meu marido, fazendo exatamente o estágio de graduação num hospital onde ele trabalhava, que é o antigo Sales Gomes, em Jundiaí. Thaís, tem coisa melhor? Conheceu a profissão, o lugar, o hospital e o amor da vida. Não é muito bom? Eu ainda não tô casada, mas meu amor da vida também veio nesse caminho, né? Você já vai contar. Bem E aí assim. vocês conhecem lá no Sales Gomes, em Jundiaí. Exatamente. E daí, logo depois disso, acho que 2 meses ou 3 meses após, o hospital acabou fechando. Ele foi contratado pela USP como veterinário. Lá ele ficou, acho que 2 ou 3 anos. Sim, de contratado na USP. E eu passei na residência em Jaboticabal. Então ficou meio à distância, né? E eu fazia residência em Jaboticabal. Vinha pra cá e ele já fazia os plantões no hospital onde a gente está hoje, como cirurgião. E daí eu, em conjunto, fazia os plantões anestésicos lá e também plantão realmente de tomar conta dos animais. E uma professora minha da graduação me indicou para uma faculdade em Campinas. E daí eu fazia essa loucura de mestrado, residência, plantonista e dando tendo aula. sempre uma grande companheira, E dando a aula. estrada. A estrada, exatamente. E, posteriormente a isso, posso seguir falando toda a história? Ok. Posteriormente... Até meia-noite é dia, estamos tranquilos. Combinado. Posteriormente a esse tempo, né, eu passei num concurso numa universidade no Paraná. Universidade Norte do Paraná. Unopar. Exatamente. Sim. E lá eu fiquei 2 anos e meio trabalhava 40 horas como professora, e lá eu era responsável pelo hospital. Então, permaneci lá nessa labuta. Sempre hospital na sua vida. Sim, e vindo aos finais de semana também. E aqui eu fazia plantão e ficava lá durante... E sempre buscando, né, ter o máximo de cavalo na vida possível. E assim foi até os dias de hoje. Uau! Quando realmente surgiu a vaga para retornar, né, depois de 2 anos e meio, para o hospital onde eu estou hoje como médica veterinária e como anestesista. E daí eu voltei. Meu marido, até então seguia meu marido, e já estava lá, tinha terminado essa temporada de USP, então já estava como veterinário, eu vim junto como veterinária, e o dono do hospital, nosso chefe até então, não quis mais o hospital, e nós assumimos. Que legal. Que e começo estamos até hoje. De episódio maravilhoso, hein? Aqui Sim. A gente tem obstinação, aqui a gente tem resiliência, Sim. Aqui a gente tem um significado maior daquilo que você quer, que tem no coração. Muito legal, você vai contar mais. Thaís, e aquela menininha loirinha de Santa Catarina, o catarinense, o pessoal do Sul como um todo, tem uma ligação, uma conexão com o cavalo muito forte. Lembra um pouquinho daquela menininha até chegar à medicina veterinária, por favor. Bom, na verdade, eu tenho 2 irmãos, né? Meu irmão mais velho laçava laço comprido, então eu tinha um pouco assim da vivência aos finais de semana com o cavalo. E parte da minha família criava gado no sul, no Rio Grande. Então, nas férias a gente ia um pouquinho pra lá, pra fazenda. Tinha aquele pezinho na roça já. Mas assim, não era nada muito, muito firme. E daí o tempo foi passando. E era o sonho, na verdade, do meu irmão mais velho ser veterinário. Eu
tinha outra ideia, assim, eu queria ser médica no começo da carreira. Fiz cursinho pré-vestibular, acabei não passando na medicina. Meu pai falou, ou você vai estudar ou você vai trabalhar. Eu falei, não, eu não quero ir trabalhar sem começar a pular os estudos, né? E assim eu fui e... Mas teve algum bolão por aí? Aqui a gente não esconde nada, Ai, foi assim, na verdade, eu tinha uma nota boa no SISU, pro Enem, mas não o suficiente pra medicina, né? Então eu abri o site e falava, bom, com essa nota aqui, o que eu posso fazer por perto de casa? Eu queria estudar fora, mas não queria ir tão longe. E daí eu falei, bom, tem veterinária que é perto da cidade do meu irmão mais velho. E era o que meu irmão mais velho queria fazer e tal. Daí eu falei, às vezes eu consigo, assim, casar as duas coisas, estar um pouco mais perto dele e estudar. Só que quando eu cheguei na faculdade, foi uma política do governo que eram técnicos agrícolas. E eles começaram a abrir os institutos federais. Então, assim, não eram faculdades formadas com grandes turmas, grandes prédios. Era tudo muito no começo. Então, quando eu cheguei no instituto para me matricular, era meio deserto, assim. Então, tinha um vilarejo, a faculdade, ela fica numa rodovia, né? Que hoje cidade? Chama Araquari, perto de Joinville. Uhum. Então, assim, hoje já é tudo pavimentado, duplo, tem asfalto. Mas pouquinhos anos atrás, não tinha, né? Então a gente tinha que morar num vilarejo, eu não tinha carro, meus pais, assim, tinham condições, mas a gente não tinha carro na época e tal. E daí eu pensei, como é que eu vou estudar aqui no meio do nada? Então minha mãe pediu pra eu me matricular, pra eu ir. E daí quando eu voltei pra casa, meio que pra despedir, fazer um churrasco pra ir pra faculdade, eu falei que não ia dar certo. E daí a minha família fez um bolão pra ver quanto tempo eu ia durar. Daí meu pai deu tempo mais longo, que era 4 meses. Daí eu falei, bom, eu não posso perder no bolão, né? E daí eu fiquei 6, daí dos 6 foi ano, e foi, daí... Pegou o gosto. Legal. Peguei o gosto, graças a Deus. Isso é muito bom. A realidade de quem trabalha no campo e atua dentro do hospital, ela é bem diferente. Thaís, você poderia nos dar uma visão geral para o nosso público entender sobre o seu atendimento? Como é sua organização de tempo, os horários, quilômetros rodados, acompanhamento rotineiro de algum aras? Fala pra gente, por favor. Bom, na verdade, acho que organização de tempo, a única coisa que a gente não tem é rotina, né? A gente vive o que Deus manda e o que o acaso Temos no dia. Na verdade, a prioridade é atender as emergências. Eu faço bastante emergência a campo, mas a gente tem um vínculo com o hospital, né? Então, apesar de eu atender e estar bem a campo, a gente acaba encaminhando bastante para o hospital também. Mas a minha prioridade sempre é atender o paciente o mais rápido possível. Então, se meu telefone toca, claro que se eu tô longe, eu tento arrumar alguém da equipe mais perto, mas é sempre 20, 30 minutos no máximo eu estar no local para conseguir atender esse paciente da melhor maneira possível. Mesmo porque em off você comentou que o seu raio de ação ele é muito curto ali. Você tá em Dayatuba, que é uma região super forte no calor, então você roda até 50 quilômetros, é isso? Isso, é o nosso cliente fixo mais longe, tem 50 quilômetros. E a partir disso, os clientes, eles... Se tem alguma emergência, eles têm os caminhões próprios e mandam direto pro hospital. Daí eu aguardo eles no hospital, já para facilitar esse tempo de rodagem na estrada. Então, a gente acaba rodando bastante dentro da cidade, assim, ao redor, mas pouca distância, efetivamente. E é difícil, como não tem rotina, manter o equilíbrio com os horários. Na verdade, então, a gente fala que a gente acaba tentando casar conforme dá, né? A prioridade no dia, na verdade, é sempre acordar e fazer exercício. Então, é uma prática que eu tenho. Eu acordo e vou pra academia, eu acordo e vou correr. E daí, depois disso, o que acontece, sabe-se lá Deus que horas eu vou chegar em casa. Ou se dá tempo, né? Tipo, essa madrugada foi uma madrugada que não deu tempo de ir. E a organização é sempre ter o que eu preciso para atender. Então, a gente tem uma equipe, uma central, né, uma clínica, e as meninas todo dia, ou a cada 48 horas, dão uma revisada no carro com medicação, soro e tal, para ter sempre tudo à prontidão, assim. Guta, você que é uma super referência na área e tem muitas meninas, meninos que inspiram no seu trabalho. Comenta como que é o seu dia a dia no hospital. Bom, lá, na verdade, no hospital a gente acaba não tendo uma organização, vamos dizer, né? Porque tem semanas que a gente literalmente passa a semana com atendimento emergencial e realmente chegando no cavalo, isso em alerta às 24 horas.
A gente costuma dizer que realmente são só os plantonistas que vão rodando e a gente tá lá ainda atendendo e entrando em cirurgia e fazendo todos os atendimentos. Então, basicamente, essa é a nossa rotina. Nós estamos ainda, literalmente, nós responsáveis pelo hospital, a gente trabalha literalmente, ou seja, todo cavalo atendido é atendido diretamente por nós. Então a gente não tem, né, alguém que vá atendendo, não, né? Realmente é pelos responsáveis. É literalmente o famoso, tem hora para entrar, não tem hora para sair. Exatamente, né? Então, mas dentro dessa rotina a gente tem toda a parte, né? Tem a parte de organizar as pessoas que trabalham, tem a parte de trabalhar literalmente e a parte do financeiro também. Então, a gente vai se equilibrando aí. Que gestão é um baita desafio. É um super desafio. Eu comentei aqui num dos primeiros episódios, querido Dr. Marcelo Grillo, uma experiência internacional fantástico. À época, numa visita à Fiera Cavalli, em Verona, na Itália, ele me falou algo que marcou, né? Ele falou, Pardini, ser veterinário é fácil. O difícil é ganhar dinheiro com a veterinária. E a gente tem um desafio, a gente está num país que a gente não tem educação financeira. Então a parte de gestão, por isso que os cursos aí estão bombando realmente, porque é um grande desafio. Exatamente, bastante. E tanto assim, no hospital, como nós somos responsáveis, a gente tem uma pessoa que toma conta dessa parte realmente do financeiro, né? Então, assim, as decisões acabam sendo nossas, mas a gente tem realmente um assessor financeiro para auxiliar nesse sentido. Ô Guto, e da sua expertise, por que esse querido companheiro nosso, ele tem cólica na madrugada, ele escolhe um final de semana, um feriado prolongado, para ter alguma intercorrência? Realmente o cavalo ele não tem uma anatomia favorável, né, para eles. Gastrointestinal. Gastrointestinal, exatamente. Então, eles têm, por exemplo, o estômago muito pequeno com relação ao restante do trato gastrointestinal. E a maioria das cólicas em si, elas acabam tendo realmente, vamos dizer, a sede no estômago, né? Que acaba sendo aquela alimentação muito rápida, ou come muito rápido, ou tá muito frio, não bebe água, ou... E assim vai, ou mudança de alimentação, de repente naquele fim de semana que faltou o feno, trocou pela alfafa e acaba realmente tendo esses tipos de alteração e que normalmente com o atendimento isso acaba melhorando, tá? E isso demora mais tempo ou não, dependendo de como foi abordado inicialmente, o quão rápido foi abordado, né? E realmente com o tipo de afecção, quando isso acabou sendo para trás do estômago, né? Que nós realmente aí nós temos ou as compactações em si, ou realmente os acidentes intestinais que a gente fala, né? Sim. Ou seja, quando o intestino realmente sai do lugar. E o restante é praticamente quase todo solto dentro da cavidade. Então, muitas vezes num espojar e pode sair do lugar. Tem uma torção. E fica lá, fora do lugar. E daí, posteriormente, eles acabam tendo esse desconforto. Nós tivemos um episódio super bacana com o Dr. Bittar e com o Dr. Danilo, falando sobre odontologia equina, que em última análise vai culminar nesse problema também no trato digestório. Thaís, há uma linha muito tênue do seu atendimento a campo e aquele momento você fala, não tem jeito, tem que ir pro hospital. Eu acho que é saber a hora de passar o bastão, assim. Então, geralmente, controle de dor e frequência cardíaca são 2 parâmetros que eu tenho muito na mão. E você chega na propriedade, você tem 2 minutos para olhar para o cavalo e falar o que você vai fazer a partir de agora. Você vai sondar primeiro, você vai ter que sedar, o que você vai fazer a partir dali, né? Então, eu acho que hoje em dia, aprender a ler o cavalo, né? Muitas vezes a gente tenta... O que os livros talvez não ensinam pela vivência do dia a dia com o paciente, assim. Então, às vezes você chega, você fala, esse paciente é gordinho, e o proprietário fala, não, ele tá distendido, ou não, ele é assim mesmo. Ou, será que ele tá distendido? Daí o tratador fala, não, doutor, ele é assim mesmo. Então tá. E aí o feeling
do que talvez parece simples, e às vezes a gente quer, ceda uma vez, ceda duas, ceda três, e nesse tempo você perdeu o timing de mandar ele, e aí a gente tem uma boa resolução lá na frente, assim. Eu acho que também depende bastante das condições que você tem também para fazer o atendimento completo, né? Porque às vezes, dependendo no campo local onde você vai, você não consegue. E daí acaba sendo mais fácil você encaminhar para o hospital e conseguir efetuar o atendimento completo, né? Acho que tem isso também. Esses dias eu fui atender uma cólica e não tinha água. Eu falei, bom, como que eu vou sondar um cavalo? Se começa no estômago e eu sondo, como que eu vou fazer? Então, mas faz soro e faz um anti-inflamatório. Não dá. Então, assim, é padrão. E cólica segue com água, né? Então, o recurso da água e o fluxo de água é fundamental, assim. Nós tivemos um episódio muito rico sobre casqueamento e ferrajamento com o Cauê Paz e com o Dr. Tenório. E o que você está falando eu achei brilhante, que o Tenório fala, o cavalo, ele nos fala. É isso mesmo, né, Guta? Você entende. Ele numa mesa, antes de sedar, o olhar, a expressão, você tem essa conexão, você fala, meu amigo, eu sei que você está precisando. Vamos para a cirurgia. Exatamente. A cirurgia em si, realmente ela acaba... Tudo vai da nossa avaliação completa, né? Mas a dor irresponsiva, a analgesia, por exemplo, é o nosso principal norte, né? Não tem muito para onde correr. Então, você tendo feito todo o atendimento, mesmo que você não tenha conseguido chegar a um diagnóstico completo, a dor, o cavalo permanecer com dor, mesmo você tendo feito tudo, já é um indicativo cirúrgico. Vou fazer um depoimento de cunho pessoal. Nós tivemos, começo dos anos 2000, um cavalo Appaloosa de rédeas. Ele tinha acabado de ganhar o campeonato nacional, o campeonato paulista. Eu, inclusive, ganhei destaque à época daquele ano, como cavaleiro também. Era o xodozinho nosso, filho de um cavalo quarto de milha que veio importado dos Estados Unidos, Det Den Doc. E, bom, esse cavalo começou com uma cólica, foi feita, minha mãe fez o atendimento primeiro a campo e não teve jeito, e aquele grunhido, aquele gemido de dor que ele dava. E quando foi para a Unesp de Botucatu, foi para a mesa de cirurgia, eu lembro antes de sedar, esse cavalo me olhou e fez assim, um suspiro de gratidão, um alívio, e graças a Deus foi um sucesso a cirurgia. Esse cavalo depois voltou a competir. Então eu acredito muito nessa conexão e a gratidão que eles têm. Agora você falou, Thaís, sobre passagem de bastão. Uma vez que vai para o hospital, você mantém contato com a equipe que está lá? Como que fica essa tratativa? Na verdade, hoje a gente faz um serviço terceirizado dentro do hospital, né? Então a gente atende no Hospital Veterinário Unimax, em Indaiatuba, é um hospital da faculdade. E hoje tem a equipe do hospital, então você pode encaminhar direto para o hospital ou você pode encaminhar para a Thaís. E daí a Thaís atende esse paciente lá. Então os nossos pacientes que eu atendo a campo, eu dou sequência no atendimento dentro do hospital. E daí, a partir dali, a gente vai... Eu passo o bastão, mas continuo com um problema. Porque daí eu vou direto pro hospital e lá a gente toca. Guta, e tem casos que os veterinários a campos encaminham para você. Esse contato é fundamental, esse feedback, falando, tá assim, como é que é? Não, exatamente. No hospital, no Equivet, normalmente, assim, o nosso cliente é o médico veterinário. Então, legal. Basicamente, a gente não tem clientes no campo, ou seja, fora. Então, se a gente precisa fazer algum exame ou alguma coisa fora do hospital, a gente vai atender para o médico veterinário. Então, a nossa comunicação com eles é diretamente com o médico veterinário, com o proprietário, quando o proprietário faz questão de falar com a equipe. Tá? Senão, a gente faz a via médico veterinário justamente para que a gente não erre comunicação, esse tipo de coisa, né? E também a gente faz a questão de manter realmente a postura do veterinário, conduzir aí a conversa com o cliente dele. E esse tempo é fundamental, que a Thaís foi muito precisa ao falar. Tem algum atendimento da turma a campo que você fala, isso é fundamental, alguma prática que é fundamental antes de o animal ir para o hospital? Acho que de atendimento seria realmente a sondagem nasogástrica, ela é primordial, né? Ela precisa ser feita. Se o animal ele estiver com dor, a gente precisa promover a analgesia para conseguir trabalhar. Então, muitas vezes a gente pode
preferível que você faça uma sedação de curto período de ação, para que você consiga fazer esses atendimentos rápidos que você que são necessários, né? A sondagem, a cateterização, e para que você consiga estabelecer aí um diagnóstico rápido e não perca tempo, né? Com ele ali no campo, tem isso. Alguns abdômenes, eles realmente demoram para se resolverem, dependendo do tipo de afecção, né? De repente é uma obstrução não estrangulativa, ou seja, é uma compactação de algum segmento e que vai demorar um tempo maior, né, para aquilo realmente se organizar. E basicamente, se você tiver condições e o proprietário tiver realmente com você na conversa de permanecer com o animal, ok. Se não, a partir da segunda analgesia sendo necessária, é importante que já realmente deixe tudo certo para encaminhamento, porque não necessariamente quer dizer que um cavalo vai precisar operar porque vai para o hospital. Tá? Muitas vezes ele precisa de mais tempo para se resolver. Então isso é importante, porque antigamente tinha muito essa visão de que vai para o hospital, vai operar. E não necessariamente. Tá? Muito bom. Pegando esse gancho agora da Guta, Thaís, o que você não abre mão no seu atendimento? Você chegou, viu o animal em determinada situação, o que você não abre mão? A sondagem nasogástrica acho que é fundamental, e sedação, geralmente né, antigamente a gente aprendia que não se seda cavalo com cólica, e hoje em dia isso ficou assim bem para trás. Sim, acho que o pessoal tem muito o receio de que vai reduzir a motilidade, mas a motilidade já está reduzida, então na verdade você vai sedar para que você consiga trabalhar, né? Todo o trajeto nasal ele é muito vascularizado, e às vezes você deixar o animal se movimentar no momento da sondagem, qualquer batidinha da sonda pode sangrar. Então, não necessariamente isso é uma barbeiragem, sangrar. Às vezes, realmente é um movimento do animal. Qualquer batidinha sangra. Então, é melhor você sedar e conter adequadamente para conseguir fazer o trabalho sem nenhum tipo de problema, e já vai promover a analgesia também. O nosso público ele é muito vasto, desde alunos de medicina veterinária a grandes criadores. Eu gosto muito de falar com os jovens, né? E passar as nossas histórias através também das nossas infelicidades, dos nossos fracassos. Eu falo que o fracasso é o próximo passo para o sucesso. Agora, Guta, chegou um animal em bom estado e de repente ele chocou, teve algo imprevisível no hospital. Como que lida com isso? Difícil. Eu falo que lidar com a perda é sempre difícil. Mesmo sendo algo que a gente estava esperando, é complicado. Então, como lidar realmente você muitas vezes tem algumas alternativas para que o veterinário realmente consiga se cercar da melhor forma, né? Uma delas, realmente o animal veio a óbito, né? Sempre que possível, realização de necrópsia, né? Porque muitas vezes isso acalenta o próprio veterinário, porque você olha e fala, não, realmente não ia acontecer, sabe? E isso realmente traz muita informação para nós e faz com que a gente realmente a gente estava fazendo tudo certo, e esse tipo de alteração ia fazer com que ele viesse a óbito, tá? Então, eu acho que nesse sentido é importante que a gente realmente faça essa reflexão. Outra coisa muito importante nesse momento do óbito é a gente ter a noção de conversar com a equipe, né? Porque muitas vezes um óbito ele desestabiliza a equipe toda, né? Fica todo mundo, aquela coisa que todo mundo, né, tava lutando ali pelo animal e de repente vem a óbito. Lidar com essa frustração. Sim, fica todo mundo muito frustrado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer assim que acontece, é orar. Eu uno todo mundo. Que legal. E faço a oração, a gente fica ao redor, assim, do cavalo, sabe? E realmente faz. Porque eu acho que é uma dádiva para nós ter podido conhecer aquele animal, ter podido conviver com ele, feito o melhor por ele. Que bonito. Então, a gente costuma fazer isso, né? A gente faz
esse tipo de ritual, né, no hospital, que é uma forma de gratidão, né, por Deus ter dado essa oportunidade da gente cuidar daquela vida. Então, Que acho lindo, que é isso. me emocionei aqui, que bonito, que bonito. A gente costuma fazer para realmente. E é uma forma que eu vejo que, assim como você, todo mundo, né, que tá ali precisa extravasar. Por quê? Porque é um momento de tensão, né? Um momento que a perda é algo que traz. Então, esse é um momento que todo mundo. Porque são vidas e vidas importantes. E que todo mundo se alivia, sabe? Que todo mundo realmente Dá uma suspirada. dá uma tranquilizada. E na verdade, às vezes a gente pensa que as doenças são iguais, né? Então, às vezes a gente recebe pacientes com doenças muito parecidas. Faz aquele protocolo e vai ficar tudo certo. Mas cada história é uma história. Então, às vezes, é aquele paciente que você opera e tinha tudo pra dar certo, assim. Não tinha nada, Sim. nenhum viés, anestesia perfeita, lactato baixo. E daí, quando você vê 72 horas... E daí você fica sem entender e você fala, em que parte? Exatamente. É muito do organismo, né? Tem aquele animal que a gente fala, nossa, esse daqui tá tranquilo. É só um deslocamento, a gente vai pra cirurgia, coloca no lugar, vai ficar tudo bem. De repente, o animal vira completamente e acaba culminando com óbito. Ou seja, entra naquele quadro que você não consegue reverter de forma nenhuma. Agora, tem aqueles animais que chegam péssimos. E que tem um pós-operatório, assim, que não tem nada. Então, é muito de organismo, né? Sim. Tem muito isso. Conta a história da mão. Qual mão? Que quando você estica, assim... Qual mão? A gente veio conversando, a gente veio juntas, né? Daí a gente veio conversando no carro. E ela falou assim, às vezes a gente quer dar o nosso máximo, mas o cavaleiro tem que dar uma ajudinha. Então a nossa mão chega até lá. Se ele der uma esticadinha, a gente consegue pegar ele de volta e trazer ele com a gente. Mas ele tem que dar uma ajudinha. É o que eu falo, Deus. assim, quando a gente tem um paciente que tá muito grave, eu falo assim, estica a mãozinha, porque se Deus estiver do nosso lado, a gente pega e puxa de volta. Então estica a mãozinha aí que a gente vai dar um jeito. Isso é muito legal. Mas Deus tem que estar do lado, claro. Sim. A gente não faz nada sozinho. Eu falei de um êxito que eu tive com um cavalo, mas ao mesmo tempo tive também com uma cachorra que era a minha querida, uma parceirona. Eu e minha esposa, a gente criava Bernese. E a Luna foi diagnosticada, o nome da Luna Canidelcore. Ela foi diagnosticada com câncer no baço. E bom, as imagens estavam bonitas, tal, foi pra mesa, a hora que a veterinária viu, tava tomada e ela não voltou. Então, quer dizer, é super desafiador. Thaís, um grande desafio que você teve, pode ser de sucesso ou também de insucesso. Quero que você traga aí pra nós, por favor. A gente teve um paciente que me marcou muito, assim, parte da minha carreira como neonatologista, será que dá pra falar isso? A gente faz avaliação gestacional a campo, né, de alguns criadores. E era uma gestação que a gente tava acompanhando, o potro nasceu e ele tinha uma falha de calcificação da patela, bilateral. Então ele não conseguia ficar de pé. Então ele nasceu, a égua pariu, mas logo o tratador, né, viu que tinha algo estranho, ligou pra gente, a gente já chamou o caminhão, fez toda aquela parte ali a campo imediato, foi pro hospital, a gente tentando identificar o problema. E nisso a gente fez o raio-x e não tinha, geralmente nessas falhas, a gente pensa que é o erro técnico da quantidade de emissão do raio, né? Uhum. E a gente fazia, baixava o KV, aumentava o AS, baixava o MAS, baixava o KV e não tinha patela nenhuma. E nisso a gente ficou 24, 48 horas erguendo o potro e põe kinésio, ajuda. E a gente pensou, bom, será que a gente tem que recomendar a eutanásia? Porque passava ultrassom e não tinha o tecido mole ao redor adjacente, mas não tinha a função efetiva da patela. E daí liguei aos prantos pro proprietário, era um proprietário, assim, que eu vi a evolução dele como criador, a gente acompanhava, né, acompanha ainda até hoje a criação de perto. E ele, mas vai ficar assim, e a gente não quer recomendar a eutanásia, ele tá bem, tá relinchando, tá mamando, tá tudo indo bem, ele só precisa de ajuda pra talvez ficar de pé o resto da vida. E a gente foi segurando, e a gente sentou assim no terceiro pro quarto dia, ele não tinha melhora nenhuma. A gente, bom, vamos recomendar a eutanásia. E daí o proprietário me ligou e falou, mas você acredita? Eu falei, não, eu acredito, mas eu só não sei quanto tempo.
a gente brinca que o seu bolso é meu guia, assim, né? Então, se seu bolso me guiar, a gente vai tentar até o fim. Porque tem algumas terapias que a gente vai tentando, mas o dinheiro nem sempre compra a saúde, né? Na verdade, poucas vezes. E daí ele falou, não, então se você acredita, vai até onde você acreditar. Daí a gente começou a chamar vários veterinários e fisioterapeutas. E vai. No 14º dia, esse potro ficou de pé. E daí, depois, com 6 meses, esse potro… Daí ele foi pro leilão, ele foi vendido, ele tá saltando hoje. Daí você fala, esse aí fez tudo valer a pena. Sim. Guerreira. É, muito bacana. A patela simplesmente, né, foi tendo deposição de cálcio. Ela existia, ela só não estava calcificada. Então, era uma falha de calcificação mesmo. O cálcio foi se depositando e ela foi fazendo a função dela e boa. Sim. Guta, lembra de algum caso também que foi super positivo, que vocês venceram? Sim. Eu lembro de um potrinho que nós tivemos, eu até comentei com a Thaís na vinda. Vocês já não tricotando, então, né? Que basicamente, esse potrinho, ele foi encaminhado no primeiro dia de vida. E realmente… eles têm reservas muito reduzidas já, potrinho, né? Então, ele já veio muito com bastante debilitado. E, basicamente, chegou um momento em que ele desligou o simpático. A gente costuma dizer, né? Ou seja, desligou a chave. Pum! E caiu o disjuntor. E ali ele permaneceu com todo o suporte ali, meio que em esquema UTI mesmo, que a gente fala, né? Ele permaneceu por 7 dias, dormindo. E era só… nunca tinha ouvido um relato só desse. vira decúbito, vira decúbito, vira decúbito. Pra evitar a escada. Exatamente. E vai tratando. E depois desse período, ele acordou. Uau! Só que daí vem Nunca todo tinha o ouvido desafio, né? De você levantar, começar. Você precisa literalmente ensiná-lo, né, a andar. E Mas daí também ensinar aqui só um houve também um proprietário que falou, vamos até o final. Sim. E olha, vou te falar que, para nossa alegria, tem surgido cada vez mais esses proprietários, né? E com os avanços hoje da biotecnologia da reprodução, os proprietários, eles realmente acreditam e investem nos produtos. Então, isso para nós é muito importante, principalmente nesse sentido de, poxa, até onde a gente consegue, né, ir. E quando o proprietário está disposto, nossa, é um prato cheio pra gente, né, Quero que você de continue. realmente, de conseguir fazer. E esse potrinho, ele realmente foi indo, a gente foi dia a dia, levantando, caminhando. Porque é um desafio e daí, também, voltando da sedação para ele se debater ali. E começou a levantar, começou a se movimentar, entrou fisioterapia, e daí vai todo, porque assim, você tem com o decúbito por muito tempo, você tem a chamada síndrome do imobilismo, né? É a mesma coisa que para o humano, ou seja, fica muito tempo em decúbito, toda a musculatura, né? O pouquinho que tinha, imagina um potro que acabou de nascer, o pouco que tinha já foi. Então, você precisa começar tudo aos pouquinhos, então… levar até a mãe, ensinar a mamar, então tem todo então foi muito bacana esse caso e ele acabou indo embora, esse potrinho, foi pra casa. Legal. Depois de uns 2 meses e meio internado, essa parte a gente pula. A Thaís falou algo que eu acho que é super pertinente, embora a visão seja holística, mas a gente tem que olhar cada indivíduo de maneira particular. Essa atenção no hospital também acontece? Com certeza. Tem que ser… É bem assim, cada resposta é uma resposta. A gente tem, sempre embasado em literatura, né? A gente tem protocolos para certas afecções, mas nem sempre eles são seguidos 100%, né? Realmente, hoje a gente tem a avaliação muito próxima desses indivíduos, ou seja, e principalmente desses animais mais graves, a gente tem um monitoramento muito perto, muito ali, né?
o tempo todo, a cada 1 hora, a cada 2 horas, está em cima o tempo todo. Então, fica realmente esse leque para que a gente consiga fazer esse levantamento e alterar aí as tomadas de decisão. Então, cada indivíduo vai responder de uma forma e sempre você vai estar, ao longo da terapia, você vai estar mudando de acordo com a melhora ou não, né? Ô Thaís, e algo que tanto o campo como o hospital têm em comum é o trabalho em equipe. Então, no atendimento que você faz primeiro, encaminha ao hospital, pré-operatório, de fato a operação, o pós-cirúrgico também. O trabalho de toda uma corrente de pessoas, de profissionais é fundamental. Hoje, sem equipe, a gente ou faz pouca coisa ou quase não consegue dar sequência no serviço, assim, né? Graças a Deus a rotina é extensa e a equipe faz com que o serviço multidisciplinar funcione de uma maneira mais adequada, assim. Então hoje a gente tem estagiários contratados na equipe, tem outros veterinários na equipe, cada um na sua especialidade, né? O hospital tem os residentes, enfermeiros, bolsistas, supervisores, veterinários contratados, então na equipe, os cirurgiões de fora, então assim, a equipe é extensa pra gente dar conta do recado. Guto, eu tenho um quiz aqui para vocês. Construção de carreira e início nos estágios. Você falou, o começo é pauleira realmente, é Jabuticabal, é Campinas, é Indaiatuba, vai pro Paraná. Exatamente. Para os estagiários hoje, realmente é persistir, né? No que queremos. Acho que esse é o segredo. Eu costumo dizer que é sempre importante a gente buscar o que gosta de fazer, né? Porque independente do que você selecione na vida, o perrengue vai acontecer, né? E se você estiver fazendo o que realmente você gosta de fazer, isso fica mais leve, né? E prazeroso, né? Vamos dizer, o dia a dia melhora. Mesmo no perrengue. Então, é importante a gente selecionar o que gosta e persistir. Realmente não desistir quando surgem aí os intempéries, né? Que realmente vão aparecer. Thaís, nós tivemos um episódio com o Dr. Eider Leandro, da Bahia, e o Dr. Hélio Itapema, aqui de São Paulo, um grande trabalho na Ípica Paulista. A gente falou sobre saúde mental. O que a Guta está dizendo, que é saber o que quer, mas a gente só sabe o que quer quando a gente se conhece. Então o autoconhecimento ele é fundamental. Eu até passei no começo, acho que no começo da vida profissional, eu me cobrava muito, assim. Era algo que você quer entregar o seu melhor, você tem que validar. Às vezes não é nem autovalidação, né? Mas validar o seu serviço, assim, profissionalmente. E o fato, até da gente ser mulher, você tem que se validar em dobro. Então, se você tem que trabalhar, você trabalha em dobro por conta disso. Então, logo que meu chefe tirou férias, eu tive, né, falando de saúde mental, eu passei por um processo de burnout. E daí, depois disso, eu tirei 7 dias de férias. Eu fiz um cruzeiro para ficar 3 dias sem celular. Mas hoje em dia é 24 horas, né? Então, terapia, conversar, dialogar, buscar pessoas que já passaram pela situação parecida, trocar bastante ideia. Eu sou uma pessoa que eu sempre busco opiniões. Eu viro e mexe, eu mando mensagem pro Paulo: oi, doutor, tudo bem? Eu tô com um caso assim, você pode, né, me dar o direcionamento? E isso a gente vai trocando experiências, né? Então hoje o networking, ele traz muitos benefícios, né? Tanto pros pacientes quanto para nós. Ô Guta, eu sou um apaixonado pelo estudo, o conhecimento ele não se finda. Então fala um pouquinho também da importância de cursos, graduação, pós-graduação. Sim, eu acho que hoje nós temos uma gama, né, de oferta aí no mercado com relação a isso. Grandes profissionais, grandes cursos, pós-graduação. Então, acho que basta a faculdade em si, como eu digo, ela é uma vitrine, ou seja, ela vai te mostrar todos os caminhos que você pode seguir na veterinária. E é isso. Ela vai te apresentar assim, ó, só a beirinha, né? Costumo dizer, ela vai te apresentar. E você precisa realmente dar sequência nesses estudos. Por quê? Porque
É para sempre, né? Veterinária, a gente tem que estar se atualizando sempre, temos que buscar sempre essa formação, sempre sermos o melhor possível e realmente a atualização, ela tá aí, precisa ser contínua, sempre. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu adoro, que é junto dos bons que nós fica melhor. Então, quando você tem a humildade de ligar para um médico, o veterinário com mais experiência também, com certeza essa troca tá te enriquecendo. Thaís, aquela menina que fez o bolão, muitas vezes o papai desacreditou, mas você perseverou. Mercado de trabalho, fala um pouquinho pra gente. Eu acho que hoje, pra quem quer, tem. Entre aspas, pra quem quer, tem. Exatamente. Porque se você faz o arroz com feijão bem feito, o que é difícil hoje em dia, tem serviço. Então, tem bastante profissional no mercado, oportunidades de serviço tem a rodo e só não tem... É difícil a gente que dificulta. Porque o Tenório falou uma frase que eu achei maravilhosa, que é: o simples, de tão simples que ele é, ele não admite erro. Então vamos fazer o simples bem feito. E tem gente não fazendo nem o simples bem feito. E na verdade, assim, às vezes você pensa que, eu quero entrar no mercado de trabalho, o mercado equestre é fechado, não dá abertura, mas o que você fez para chegar até lá? Então, se a sorte vai te encontrar, ela vai te encontrar trabalhando, mas você teve sorte de ter a oportunidade de... Não. A sorte, assim, ela vem por algo de disciplina, de constância, de estudo. Então, hoje, se você é estagiário, né, busca estágios, sacrifica um pouco aí as suas férias para encontrar profissionais. A gente, né, tem alunos lá na faculdade que podem sair da aula e ir auxiliar, e ver uma cirurgia, ver um atendimento ortopédico, acompanhar um ultrassom. Você sacrifica parte do seu dia, lá na frente você vai com certeza colher esses frutos, né? Você falou de sorte, tem um presságio chinês que é: sorte é quando encontra a oportunidade com o preparo. Então o pessoal fala: poxa, sortudo, nego. Você não sabe as horas que eu deixei de dormir, eu correria, os quilômetros rodados, os perrengues, lidar com pessoas, né? O grande desafio. É mais fácil lidar com uma manada, com uma tropa de cavalos, ou aí com nossa equipe, é desafiador. Guta, qualidade de vida. Você tem casa, Guta? Como que é? Ou fica só no hospital? A gente brincava aqui nos bastidores. Exatamente. Não, tem uma casa sim. Mas realmente a gente tem bem em mente aí que realmente temos a prioridade, que são os nossos atendimentos, os nossos clientes, e realmente a gente se dedica... Os bulldogs. Os bulldogs andam juntos, né? Então, independente do horário, são 4. Independente do horário, eles vão junto. Então, a vocação. Mas, como eu disse, a vida hospital, ela realmente é um pouco imprevisível nesse sentido. Então, tem semanas que a gente passa no hospital, tem semanas que a gente consegue voltar para casa. E assim, a gente vai seguindo. Nós já falamos, mas eu quero que você reitere: gestão de tempo. Bom, quando a gente fala de gestão de tempo durante o atendimento, eu acredito que priorizar o bem-estar do cavalo e o quanto, né, essa resposta clínica vai acontecer. Uhum. Então, durante um atendimento emergencial, às vezes você atende o cavalo, a frequência cardíaca dele estabiliza, a motilidade se restabelece, mas ele não tá 100% e você não fica confortável em ir embora para casa. Então, muitas vezes a gente... Atualmente, né, na região, graças a Deus que a gente vive, com os clientes que a gente tem, esse encaminhamento precoce para acompanhamento clínico no hospital, para a pessoa saber: eu tô indo dormir, eu já trabalhei aqui 8, 12 horas, eu tô exausta, eu não consigo mais, e eu posso ou chamar outra pessoa para ficar aqui, alguém da equipe, ou se você puder, a gente manda pro hospital, esse cavalo vai ser assistido 24 horas, 48 horas, vai ter alguém olhando pra cara dele, e quando tiver tudo bem, a gente volta com ele para casa, e assim todo mundo sai ganhando. Então, acho que parte dessa gestão de tempo de vida vem também da hora de você saber ajustar os seus atendimentos e quando encaminhar. O encaminhar se você está esgotado, encaminhar se você não tem a medicação, se você não tem recurso. Então, hoje em dia,
eu tenho uma frase assim, que claro, às vezes você tá lá 4 horas no atendimento, você palpou o cavalo, ele tem uma compactação. Se talvez você ficar mais 10 horas lá, mas espera aí, é viável 10 horas? Quanto você vai cobrar por um atendimento de 14 horas na propriedade? E você vai comer? Você tem comida? Você tem acesso ao banheiro? Por exemplo, para quem é do polo, né? Indaiatuba é muito forte no polo. Muitas vezes o campo não tem banheiro, as cocheiras do pessoal do polo, né? A gente sabe que o mercado equestre ele é masculino, não tem banheiro. Então, assim, o quanto de qualidade de serviço você consegue passar para aquele atendimento com tudo isso pesando nas costas. Então, acho que isso é um pouco do reflexo também da gestão de tempo do atendimento e de vida, sabe? Isso que é desafiador. Guta, relacionamentos, saúde mental e limites profissionais. Fala um pouquinho, por favor. Nossa, essa pesou, hein? Nossa! Errou a pergunta. Bom, difícil. Essa parte é importante que a gente tente aí ter um descanso, né? Isso a gente realmente visa principalmente quando a gente está lidando diretamente com a equipe, ou seja, que a gente precisa priorizar descanso para que a equipe se mantenha. Então, tem os turnos para que as pessoas troquem ali. Com relação Ô, Guta, mas eu acho que um pouco também, talvez, vai de vocação e chamado, assim. Então, algumas pessoas nascem com vocação e chamado para aquilo. E daí, Exatamente. por exemplo, a Guta é uma pessoa, pelo que a gente acompanha nas redes sociais, tá tudo bem se ela virou 24/48. Para ela, dentro da mentalidade dela, da força, do modo, ela vai bem. Tem pessoas que com 12 horas, 4 horas, 10 horas, elas não aguentam aquela pressão. E tá tudo bem, se você reconhece aquilo. Então, antigamente, a gente era cobrado por trabalhar muito, forçar muito. E hoje a gente tem essa maleabilidade, mas a gente ainda tem pessoas dessa geração mais atual que funcionam no modo operantes que a gente, né, foi criado. E aí acaba talvez entrando que, talvez com pouco descanso, você ainda sente você sente gratidão, assim, né? Você se sente bem com isso. Esses limites são muito importantes. A doutora Bruna Fonseca, da Axel, no segundo episódio do Voz Equestre, ela falou, após ralar muito, ter uma vida acadêmica, e hoje ela faz 2 atendimentos por dia, para ela entregar 100% do que ela pode oferecer. Você ia concluir? Sim, eu acho que é isso. Acho que a pessoa realmente vai organizando os seus limites, né? De acordo com aí a sua vivência. E realmente tudo depende da pessoa. Por exemplo, se eu tiver um animal sob minha responsabilidade. E tem aquela pizza com as amigas, aquele cinema com o maridão. Como é que fica? O maridão ele tá Ele junto, vai tá... na verdade. O maridão tá junto. Mas assim, pizza com as amigas, nem pensar. E, na verdade, costumo dizer que essa parte emergencial e a parte do animal que precisa que a gente esteja ali o tempo todo, para mim é um prato cheio. Não vou com as amigas. Certamente. Muito bom, muito bom. A medicina veterinária equina, ela mudou nos últimos tempos. E como que vocês enxergam a presença feminina? Essencial. A mulher faz a diferença. Faz a diferença. Assim, claro, temos homens que são excelentes, muito capacitados, claro. Pelo amor de Deus, não mas, queremos assim, promover guerra de não. sexo. Claro que mas, não. Mas assim, as mulheres realmente mudou, né? Realmente. E é algo mundial, né? Sim, essa tendência. E hoje, assim, em salas de aula, em estágios, você vê muitas mulheres. A maioria acabam, não sei se para Thaís também, mas pelo menos ali no hospital, a maioria mulheres. Tem um amigo meu querido, Dr. Guilhermito, formado na UEL, um grande veterinário de reprodução. Hoje ele tá lá no Texas. Até tá voltando aqui pro Brasil. E o Gui, ele fala, Pardini,
só tem a mulherada dominou. Elas estão trabalhando aqui, especialmente na parte de reprodução. Sim. É algo mundial. Exatamente. É ótimo, né? Então, não temos o que falar sobre. E você teve alguma coisa nesse sentido de realmente passar por alguma situação que acabou te constrangendo nesse sentido de ser mulher? Na verdade, eu acho que é sempre talvez um pouco de postura, firmeza na fala, o modo de se portar e se vestir. Eu sempre consegui me sair bem de algumas situações. Eu acho que o que fica talvez de possibilidade para os estagiários é vestimenta, né? Então, evitar regatas, colo aberto, sapatos, calças rasgadas. Acho que isso mostra... A postura vende também, né? Então, a presença vende. Eu acho que isso, além de vender, te protege. Então, o formato a forma de como a gente se postura, ele evita certos problemas. Quando eu chego num aras, num criatório, eu gosto muito de ir no pessoal mais velho do manejo. Eles têm uma vivência que só agregam, só trazem conhecimento a mim. E eu vejo também, são tinhosos, né? E quando chega, principalmente uma menina jovem, recém-formada, eles vão apertando, vão trucando de tal maneira para ver o cerne, até onde vocês conseguem ir. Então, mostrar essa fibra é um grande desafio, sem dúvida. É a validação dupla, né? Você tem que fazer o seu trabalho e se mostrar importante. Fazer que... Exatamente. A validação dupla. A minha mãe conta que nos anos 70, a primeira vez que ela foi fazer uma palpação numa égua, os colegas dela, você imagina, quase 50 anos, começaram a dar risada, questionando. Então é um grande desafio, ainda hoje. Se você me permitir contar Claro. uma história, eu tenho uma história de quando eu estava inclusive na Unopar trabalhando, né? E chegou um proprietário com uma égua com cólica. E eu lembro que eu estava lá, acho que no primeiro mês, segundo mês, trabalhando. E eu sempre andava com macacão, né? Eu usava bastante macacão, né? E tava lá atendendo, e os alunos em volta, né? Os alunos todos envolvidos e tal. Eu era a professora responsável. Chegou e veio o proprietário junto. Quando ele me viu entrando, ele me olhou assim. Você que vai atender minha égua? Essa menina. Ele falou assim, você que vai atender minha égua? Aí eu olhei, meio sem graça, né? Eu falei, você acredita? Nem eu. Sou eu que vou atender sua égua. Você tem uma presença de espírito ali. Nem eu acredito, eu vou atender sua égua. E ali naquele momento começou segura a égua e coloca o cachimbo e pega na orelha e não sei o que, e juntou assim, ó, todo mundo em cima da égua e a égua se debatendo, aquele rolo, e eu tava naquele estado. Eu falei, pessoal, por favor, para. Todo mundo tira a mão da égua. Só segura no cabresto, por favor. Quando eu falei isso, aí eu me toquei que todo mundo tinha parado. Eu comecei a rezar, porque eu falei que eu tava com a sonda na mão pra passar na égua. Eu falei, e agora? A égua tá sem cachimbo, sem ninguém segurando, só no cabresto. E comecei a rezar. Falei, ai, minha Nossa Senhora, como que eu vou fazer agora pra conseguir isso? Sondei a égua. Comecei a sondar, a égua ficou quieta, ela não mexeu. A hora que eu terminei, olhei pro proprietário e falei, o senhor aguarda lá na recepção? Quando eu diagnosticar o que tem a sua égua, eu te chamo. Daí aquilo, eu falei, meu Deus. Então foi uma situação muito, né, de você passar por uma pressão muito grande. Sim. Você que vai atender minha égua. Eu falei, sim, e deu certo. Eu falei, foi uma coisa É um muito... ponto de inflexão na nossa vida. A física Exatamente. quântica, constelação sistêmica chama de momento cúspide, realmente, Exatamente. quando a gente é colocado à prova. A prova. E faz acontecer. Eu tenho uma história relativamente parecida. Em 25 de novembro de 2025, eu comemorei 20 anos de carreira de leiloeiro. E eu fui fazer, há mais de 10 anos, o meu primeiro grande leilão de pecuária bovina. Uhum. Em Sinop, no Nortão, lá do Mato Grosso, 4.500 cabeças de gado. Chegou um grande pecuarista da região
E ele me viu, imagina 10 anos, eu tinha uma carinha de menino, mas desse jeito, mas me medindo. Você é o leiloeiro. E também aquilo ali, e graças a Deus também fiz um trabalho, sempre uma entrega extra. Sim. E ao final do leilão, esse homem veio, sertaneja, apertou a mão. Parabéns, menino. Gostei do seu trabalho. Então, quer dizer, é isso que Que nos deixa a forja. gente- sim, Eu sim. trabalho com um veterinário, né? Ele chama Dr. Tiago. E então os clientes já eram dele e eu entrei na equipe. E no começo os clientes não queriam que eu fosse. Ainda falava, não, mas tudo bem dele não, deixa a menina aí. Não, Dr. Tiago, eu quero o senhor, eu quero o senhor, eu quero o senhor. Daí passou uma semana, passou mês, passou ano. E agora eles não querem Dr. Tiago. Daí eu brinco, Tiago, agora eu vou ter que ir lá. Exatamente. Eles, não, deixa que a Thaís venha aqui, ela resolve, ela faz o jeitinho dela. Eu falo, é o jeitinho feminino de resolver as O coisas, jogo né? virou, Isso é muito Esse. interessante. Meninas, perguntas, respostas e dicas. O maior mito sobre a medicina veterinária equina que vocês já ouviram. Cólica renal. Ah, isso é ótimo. Quebrar ovo no reto, Aham. que resolve cólica. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Sim. Resolve? Peguei na residência. Não. Peguei pessoalmente, enfiei a mão pra palpar. Falei, mas Sério? que é isso? Casca de ovo. Falei, meu Deus. Sim, Muito bom. tem de tudo. O futuro da medicina veterinária equina. O hoje, talvez? Não, hoje é hoje, que é futuro. Futuro. O que você vislumbra? O que você vislumbra? Eu vislumbro que as pessoas cada vez mais se apaixonem e gostem e sigam firmes pelo cavalo, né? Porque a gente vê um distanciamento e vamos dizer, as coisas estão mais superficiais, me parece, né? E que a gente tenha cada vez mais pessoas e que com essa nossa conversa e com o nosso trabalho do dia a dia, com as pessoas nos vendo, né? Elas realmente têm o interesse de seguir aí essa vida do cavalo, porque é muito gratificante a gente poder lidar e tratar de um animal tão majestoso, né? Sem dúvida. Então, acho que... Eu tenho um poema que é Cavalo, o Ser Magnífico. O Luiz Felipe Pelando, um grande criador do Aras Rio Iguaçu, de Quarto de Milha e de Puro Sangue Inglês, ele fala que hoje o cavalo é um pet. E eu super concordo com ele, porque não dá pra gente imaginar aqueles animais selvagens nas pradarias, o animal de fuga, que o leão atacava, enfim. São várias vidas envolvidas, então por isso que tem a maior magnitude do trabalho de vocês. Thaís, um conselho que você daria para quem quer seguir na área? Acho que estudo e resiliência. Se dedicar, não... Talvez poucas horas, as suas horas de passeio, de conforto, de férias, de folga, quando você estuda, você se dedica, lá na frente vai dar certo, sabe? Eu sempre tinha medo, assim, de não poder viver do cavalo, e hoje quem paga todas as minhas contas é o cavalo, e eu sou muito feliz por isso, assim, então eu nunca achei que isso aconteceria, sabe? Então, resiliência e estudo. Muito bom. Guta, o que a medicina veterinária equina significa para você? Acho que é realmente, como eu disse pra Thaís, tirei esse restinho de vida pra cuidar de cavalo. Basicamente isso. Muito bom. Olhando para tudo que vocês viveram até agora, que mensagem a Guta e a Thaís de hoje querem deixar para aquela versão do início? Se você pudesse voltar, Thaís, para a menina do bolão, sendo colocada à prova pela família e falar: catarinense, você foi para São Paulo e venceu. Eu recebi muitos nãos
no processo, assim. Na primeira monitoria da faculdade, que eu fui reprovada. Na primeira vaga da residência, que eu não passei. Na primeira prova de inglês para ir para os Estados Unidos, eu não passei. E você tem que bater em todas as portas, sabe? Até achar que abra para você, assim. Então, eu acho que é isso. Eu diria para não desistir, que vai dar certo. Não, e se não achar que abra, você mete o pé. Você mete o pé e entra. Guta, aquela jovem lá em Jundiaí, que conhece seu marido, dá sequência a esse trabalho maravilhoso. E aí, voltando nesse tempo, o que você falaria? Não mudaria a trajetória. Acho que assim como a Thaís, acho não. Recebi muitos nãos. Mas acho que dos nãos a gente precisa se fortalecer, sabe? E entender o que quer, realmente. Meu pai dizia, filha, traça a linha, sabe? Joga ela lá na frente e vai. E fecha aqui, ó, igual cavalo, né? Fecha e anda. Então é isso. É você realmente definir o que te move realmente. E anda, né? Acho que é isso. Muito bom, um episódio muito rico. E se você está gostando, não deixe de seguir, acompanhar. Estamos no Instagram, @VozEquestre, no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos, em todas as plataformas de áudio. Esse é o Voz Equestre, o relincho que conecta. E claro, mande sua mensagem, escreva nos comentários que assunto você quer ser tratado também, se quer que a gente trate aqui. E se tem alguma dúvida, fale para as meninas também, escreva para elas. Minhas amigas, nós vamos chegando já à reta final do nosso episódio. Quero agradecer muito essa troca super enriquecedora. Thaís, você agora é a hostess do programa. Imagine que você está diante de uma sumidade, uma pessoa que conhece demais. Que pergunta que você faria para a doutora Guta? Pode ser técnica? Fique à vontade. Eu tenho muitas. Quando você decide parar o tratamento de um potro, quando ele não... O que às vezes te faz enxergar o chega de algum caso? Difícil, né? Eu acho. Muito difícil o momento do chega. Eu acho que, na verdade, o momento ele precisa estar... A decisão não é só sua, né? Você precisa expor o todo e mostrar que o prognóstico realmente já não é o que o proprietário espera desde o começo, para que ele esteja junto com você. Agora, o parar é quando realmente você tem irresponsividade daquele organismo a tudo que você possa fazer de artificial nele para que você consiga resgate, sabe? Acho que é isso. É aquela vida que você, por mais que você já tenha feito tudo, você não consegue, né? Chega uma hora que o organismo ele vai se esvaindo. Tudo acaba realmente. Acho que esse é o momento. Mas vou te ser bem sincera. Raramente eu indico. É muito difícil. Desistir não é uma opção. Desistir realmente não é uma opção. Guta, você está diante de uma moça que veio de outro estado e que ama o que faz e com muita resiliência encarou muitos nãos. Só vive a busca que a gente quer, o nosso realmente sonho, aquele que persevera, que acredita, que vence barreiras. Então, só vive o propósito quem suporta o processo. Uhum. Que pergunta você faria para a doutora Thaís? Não pode ser técnica. Não? Mentira. Mentira.
Bom, vou devolver a sua pergunta. Em que momento você acha que seria plausível o chega? Às vezes eu te fiz essa pergunta, né? Porque eu fico pensando no quando a gente não aguenta mais, sabe? Então, você olha para aquele paciente e você já fez de tudo e nada responde, e daí a sua cabeça, ela entra em paranoia e fala, você não tá sendo capaz, sabe? Você Sim. não tá conseguindo ser efetiva. E nessa hora, recentemente eu passei por uma situação dessa, eu falei pro proprietário, eu acho que não dá mais. Daí ele falou, não, dá sim, vai dormir, amanhã você acorda e você começa de novo. E daí eu falei, tipo, será? Sabe? Será que é isso? E daí eu saí da frente da baia, fui fazer outra coisa, deixei aquele potro assim, meio distante, falei, aguenta aí, deixa eu pensar. Fui assistir uma missa, daí eu voltei e falei, não, acho que é isso. Tipo, acho que vamos tentar mais, assim. Mas realmente, o não, acho que da forma que você falou agora, assim, não é a nossa decisão, né? Acho que a gente tem que trabalhar, a gente trabalha em equipe e a gente tem que entender que eu posso até aqui, o outro vem até aqui e o cliente vem até aqui e a gente toma essa decisão juntos, assim. Acho que dividir a responsabilidade também faz ficar um pouco mais fácil, sabe? Sim. Acho que é importante a gente deixar ciente, né, todos os envolvidos, porque é difícil quando você tá com uma vida que a pessoa não crie a expectativa, né? Se a gente cria, a gente fica ali o tempo inteiro. E com muita expectativa, imagine, né, as pessoas que não estão ali com a gente. Então, é importante que eles saibam, né, do quão grave é, do quão difícil será e que talvez a gente lute e não chegue em lugar nenhum, né. Então isso é importante. Mesmo porque a realidade de um proprietário não é a mesma realidade do outro, e que muitas vezes financeiramente isso seja uma barreira para ele, né. Frente a um animal extremamente grave e com um prognóstico muito reduzido. Então a gente precisa ter esse casamento. Acho que é isso. Guta, você falou que quando tem algum paciente que vem a óbito, vocês fazem uma prece, uma oração. Agora, uma dúvida. Quando vocês sabem que é, por exemplo, de uma criancinha, que o pai encaminhou esse ser para lá, como que é dar essa notícia? É muito complicado. Acho que mais para os pais, né. Que não é na verdade Mas você, enquanto médica veterinária, como que você trabalha dentro de você isso? é é o que eu falo, perder é sempre difícil. É muito difícil. É muito. Então, por isso que eu falo que é importante a gente ter, o casamento, a gente buscar aí, mesmo que sejam os diagnósticos pós-morte, é muito importante, porque isso nos alivia de alguma forma, sabe. Então, às vezes a gente tá brigando pra salvar aquela, né, e a gente muitas vezes na necrópsia, por exemplo, a gente acha a resposta. Agora esse momento de dar notícias é algo extremamente difícil, extremamente difícil. Como fazer? Na verdade a gente tenta fazer da melhor forma, já tentando mostrar para a pessoa que não vamos a lugar algum e que ou que realmente tentamos tudo e não teve por onde salvar. Muito bom. Thaís, para a gente finalizar, eu quero que você traga alguma mensagem, algo que você queira acrescentar também, que a gente não tratou aqui, que você acha de suma importância. A hora é agora. Entender que cada um tem um caminho, uma trajetória e cada um tem um tempo. Então, tem uma frase, um texto, na verdade, do Marlon Thomas, que fala que é como se você fosse um cavalo de corrida e você estivesse correndo numa raia. E daí o cavalo de corrida, ele tá lá, sabe? Na raia ele tá correndo, ele escuta a multidão, mas ele não para.
Daí ele usa, tipo, as viseiras e ele não olha pro lado. Ele só tá focado no seu tempo, na sua trajetória, na sua carreira. Então, às vezes, a gente tenta se comparar com a pessoa do lado, com a grama do vizinho. E, na verdade, é cada um no seu tempo, na sua própria raia, na sua própria corrida, assim. Então, o que é pra ser seu, vai ser seu. Você só tem que chegar lá, sabe? Então, acho que é isso. Não se preocupem com os barulhos de fora, com as distrações, com o que as pessoas vão pensar ou vão falar de você. Haja certo, faça correto e siga no seu caminho, sabe? Porque se é pra ser seu, ele vai te encontrar. E mesmo porque, invariavelmente, aquele que critica tá fazendo menos que você. Sim. Então é bom a gente ter essa visão também. Vambora, vamos fazer, vamos pra cima. O se olhe no espelho pra ver com quem você realmente tá competindo, né? Exatamente. Que na verdade é a gente com a gente mesmo e é isso. Não existe uma competição exata, né? Então não se preocupar com o que está acontecendo ao redor, você seguir fazendo o que você acredita, o que é certo e segue em frente sem medo, porque é você com você mesmo. Então você vai se superando todos os dias. Um dia não é bom, uma noite faz com que isso se resolva, um café cedinho e começa de novo, né? Eu falo, todo dia é um recomeço, todo dia você escreve novamente a sua vida naquele dia. Então, tudo pode mudar, você pode melhorar, você pode se reorganizar. Então, é isso. Após a noite, após a lua, o sol nasce, faz um espetáculo e nem todo mundo tá aplaudindo. Então, Sim. vamos fazer o nosso melhor e seguir em frente. Guta, ficou algo que você gostaria de falar, não falou? O momento é agora. O momento é agora. Não, acho que realmente é um prazer, uma honra. Eu agradeço muito o convite de vocês e estar aqui, poder falar sobre o nosso trabalho, sobre como é o nosso dia a dia realmente fora do Instagram. Que na verdade quem olha, né, é tudo muito lindo. E na verdade o dia a dia é de muito trabalho, é de muito esforço, é de dedicação e não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho. Então você precisa se dedicar, você precisa se esforçar e não vai acontecer da noite pro dia. Na verdade é persistir, persista e sem medo, cai um dia, levanta no outro, levanta 5, 6, 10, 15 e vambora. Muito bom. Eu adoro a perseverança. Sim. E o sucesso só vem depois do trabalho. Thaís Lenfers, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui. Eu quero que você deixe aí sua mensagem final e também suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato, acompanhar o seu trabalho. Muito obrigado, realmente, foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui, obrigada VetNew. E eu tava pensando, né, você falou da noite e do dia, provavelmente se você tiver acordado vendo a lua e acordado para ver esse sol, vai dar certo, acredita que vai dar certo. Então, meu arroba é Thaís Lenfers com H, e a clínica chama veti.equinos, com THY. A gente é bem ativo nas redes, na vida real, Instagram, mas na vida real mesmo, e é isso. Muito bom. Guta Berlinguer, muito obrigado. Foi muito bom, viu? Muito obrigada. Especialmente dessa parte espiritual que você falou, que eu acredito, valorizo e recomendo realmente. Tem que ter algo maior pra gente se... É engraçado, e a gente encontrei até esses dias um ex-estagiário. E ele veio até mim e falou assim, nossa, Guta, eu tô trabalhando no hospital e a gente implementou a sua técnica. E eu, que técnica? A técnica das orações. Eu falei, vai claro, tem que orar, meu filho, ora que olha... Hora que melhor. Hora que melhor, é isso aí. Foi muito legal, achei muito interessante. Ele falou, não, sempre que acontece, a gente perde algum animal, a gente junta todo mundo, reza. Eu falei, realmente é uma forma de acalentar aí a equipe e de nos acalentar também, né?
Suas redes sociais. Bom, minha rede social, @GutaBerlingeri. E a gente tem @EcoIvetOficial, que é do hospital. Então fiquem à vontade, curtam, sigam. E realmente a gente tem bastante conteúdo, tem o nosso dia a dia. E é isso. Meninas, muito obrigado, e você também obrigado por acompanhar mais esse episódio. Falamos dos desafios da medicina veterinária equina no campo, no hospital. Esse é o Voz Equestre, o relincho que conecta. Até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!